de busca são feitas a cada minuto no Google e muitas dessas pesquisas podem ter intenção de compra. E por esse motivo é muito competitivo estar lá, mas não é impossível. E nesse vídeo eu vou te explicar os principais detalhes para você entender como aparecer na primeira página do Google, como otimizar o seu site e também como construir uma autoridade para o seu nicho de mercado. Vamos lá? A pesquisa é a principal atividade online do mundo e enquanto houver pesquisas, o SEO vai ser muito relevante para os negócios, até porque são pessoas reais buscando pela necessidade delas. E estar no Google.com é a oportunidade de gerar visibilidade online para o seu negócio e também gerar oportunidades de vendas. E para isso é muito importante entender o conceito do SEO, entender por que funciona, como funciona. E não negligencie essa parte, porque é extremamente importante entender o básico. De básico não tem nada, mas entender esse básico, esse beabá, é muito importante para você entender por que leva um tempo, por que não é imediato como os anúncios. Então, eis a pergunta: como o algoritmo do Google funciona? A busca do Google ela se resume em 3 passos principais: o rastreamento, a indexação e a classificação. O rastreamento, como a própria palavra diz, é a parte de rastrear novas páginas, né? Então, o grande foco do Google é encontrar novas páginas para indexar, e aí já vem o segundo ponto, indexar no seu site. Porque no fim das contas o Google nada mais é do que um site indexador de informações. É do super interesse dele encontrar informações e fazê-las acessível ao seu público. Então, quando você entra no Google, você encontra resultados. E lá você vê vários resultados, um em cima do outro, e ali a gente entende a classificação. A busca do Google é um processo muito complexo que depende de vários fatores, mas a gente entende que a partir da clareza do seu conteúdo, melhor posicionado você pode ficar nas páginas do Google, porque isso é a lógica, né? Quanto mais o Google souber sobre o que você faz, ele vai conectar com a pesquisa do usuário e vai entender, isso faz sentido mostrar em primeiro lugar, isso não faz tanto sentido, não está tão completo, eu não entendi muito bem. Então, partindo do princípio da lógica, é sempre bom deixar bem claro sobre o que a sua empresa faz. E eu não falo só da sua home, né? Eu falo de todas as páginas que tem no seu site. Quanto mais conteúdo tiver em todas as páginas do seu site, melhor o Google vai entender sobre o que você veio. Bom, e como fazer isso? Aqui na Beca a gente usa 3 principais pontos para conseguir essa melhor classificação nos mecanismos de busca, focando mais no Google. O primeiro passo é a otimização interna, que a gente também chama de otimização on-page. Como a própria palavra em inglês fala, né, on-page é literalmente otimizações dentro da página. E como um bom e belo SEO, tudo depende, né? São vários pontos que se otimiza dentro do site. E essa otimização interna, ela varia da necessidade de cada site. Tem sites que a gente vai ter que otimizar muitas imagens, tem sites que a gente vai ter que otimizar muitos textos. Por isso que é ideal sempre fazer uma análise de SEO antes de começar qualquer projeto. Mesmo que a otimização on-page ela varie de caso para caso, existem 2 fatores principais que são obrigatórios para que a gente aqui dentro da Beca otimize em nossos clientes. O primeiro deles é a palavra-chave. A definição das palavras-chave é vital para qualquer projeto. Ele leva o projeto inteiro, porque é a palavra-chave que faz com que a gente entenda como o público-alvo está buscando o nosso cliente. E a identificar essas palavras-chave facilita muito para o robô do Google entender sobre o que a gente fala e a partir disso entregar o conteúdo certo para o cliente. Então, um exemplo, se, por exemplo, o cliente ele é uma imobiliária que vende casas em Belo Horizonte, a palavra principal dele provavelmente é casas em Belo Horizonte. E aí, a partir disso, a gente vai construir todas semânticas e até sinônimos dessa palavra, como comprar casa em Belo Horizonte casa, né? As variações dessas palavras-chave, definir essa lista, para a partir dessa lista a gente começar a trabalhar as estratégias de palavra-chave desse cliente. Uma forma bem legal de descobrir as palavras-chave é usando as próprias ferramentas do Google. Tem o Google Trends, o planejador de palavra-chave do Google, tem o SEMrush e tem a Ubersuggest. Essas são as principais ferramentas que você pode usar para encontrar palavras-chave, mas você mesmo entendendo o seu negócio já consegue ter uma noção ali das palavras-chave. Mas o ideal é que mesmo que você tenha essas noções, que você use essas ferramentas, porque às vezes a gente tem uma impressão, né? A minha palavra-chave é X, e a gente vai pesquisar, não tem volume de busca nenhum, né? Então é importante entender como realmente os seus potenciais clientes estão buscando nessas ferramentas. O segundo critério muito importante aqui pra gente na Beca, além da criação das palavras-chave, a criação de conteúdo de qualidade, né? Então, como eu falei, a gente usa as palavras-chave, a pesquisa de palavra-chave
para criar conteúdo de qualidade. Quando a gente fala criação de conteúdos, a gente está muito acostumado a entender, né, associar já com o Instagram, entender posts, né, criar conteúdos que entreguem alguma dica, algum valor. E isso revertendo para o site, ele meio que se associa ao blog. Sim, a criação de conteúdo do blog a gente também prioriza, é muito importante. A gente pode falar sobre isso em outros vídeos, mas não é só sobre esse fator do conteúdo de blog. É sobre literalmente cada página do seu site. Então, se você tem 5 serviços dentro do seu negócio, cada página que fala sobre o serviço tem que ser otimizado o texto. Precisa deixar claro. Então, por isso que, além das palavras-chave, o segundo ponto é a criação de conteúdo de qualidade do seu site por completo. Então, com as suas palavras-chave na mão, otimize os títulos, os conteúdos, as imagens com alt text, né? Então, dentro das imagens precisa ter uma palavra-chave que define aquela palavra-chave, e todos os elementos necessários para que cada vez mais seja claro para que a tua página tá ali, para que ela foi criada. Bom, o segundo fator hiper importante pra gente aqui na Beca, dentro de um projeto de SEO, é a otimização off-page. Então a gente tem um on-page dentro do site e a gente tem off-page, que é fora do site. E essa parte é muito importante para o Google, ele considera muito isso, porque pensa só na lógica. Quanto mais você é falado, principalmente bem, né, por aí, mais entende-se a sua autoridade sobre um assunto. Então é a mesma lógica. Quando o Google vê que o seu site, através de uma palavra-chave, por exemplo, Casas em Belo Horizonte, é citado aí pela internet, o seu site é mencionado, mas o Google vai entender a sua autoridade sobre o assunto. E é aqui que entra essa otimização off-page. E uma das estratégias de off-page é o link building e o backlink. São complexos, a gente vai fazer um vídeo só falando da diferença entre os dois, mas essa é a estratégia principal, né? O link building, que é basicamente a construção de links saudáveis mencionando o seu site. E dessa maneira o Google vai entender que você é autoridade sobre o assunto, que você é relevante. E conectando a sua otimização on-page com a sua otimização off-page, o Google vai entendendo mais sobre o que você veio e vai te colocando em melhores posições quando a sua palavra-chave é mencionada. E as redes sociais, elas podem ser uma grande aliada nessa construção de visibilidade online pro SEO off-page. E a partir disso, o que significa, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui no YouTube da Beca. A gente não tá no nosso site, porém vocês estão conhecendo a gente através desse vídeo. Todos os nossos links estão aqui na descrição. Isso pode sim gerar oportunidades de visitas e, consequentemente, oportunidades de vendas para o nosso negócio. Isso é o SEO off-page através das redes sociais. Então, usar as redes sociais de maneira estratégica é muito importante também para o seu negócio. Porém, fica aqui meu alerta. Cuidado com essa questão de construção de links. Como eu falei, saudável. Construção de links saudável. É muito comum a gente ver algumas promessas milagrosas e que na verdade não tem nada de milagroso, pode trazer muito spam para o seu site, né? Então, tomem cuidado com isso, pesquisem bastante sobre link building para que vocês não cometam o erro de poluir o SEO off-page do site de vocês. Bom, a gente já passou pelo SEO on-page, o SEO off-page e agora a gente vai entender um pouco mais sobre a otimização técnica, o SEO técnico. Como o próprio nome diz, a otimização técnica, ela foca na otimização das questões técnicas do seu site. Isso inclui a melhoria da velocidade, a estrutura de URL, a indexação, sitemaps e responsividade para outros dispositivos móveis. Tudo também para melhorar a sua visibilidade online lá no Google. E toda a conversa que o Google tem com o seu site é por meio de códigos. Então, por isso que é muito importante o SEO técnico estar super alinhadinho para que funcione, né? Para que o Google entenda literalmente a clareza do seu site. Novamente aí, o conteúdo de clareza. Por isso que é importante sempre validar essas questões técnicas, sempre seguindo as boas práticas do Google dentro desse universo de SEO. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Google PageSpeed, onde vocês vão poder rastrear o site de vocês através dessa ferramenta e entender o que vocês precisam melhorar. Lá ele lista todas as melhores práticas que o Google espera que seu site siga. E além disso, o SEMrush, a Oversuggest, eles conseguem dar também uma visão sobre o que precisa melhorar também em aspectos técnicos, tá? Implementar a estratégia de SEO é um projeto. E como todo projeto, você precisa monitorar o resultado. Quanto antes você entender o que precisa ser melhorado, mais cedo você vai conseguir corrigir e continuar o projeto. E para você entender os resultados dessa implementação, existem diversas ferramentas. Uma delas eu já citei ao longo do vídeo, mas as principais que você pode acompanhar, além delas, é o próprio Google Analytics, né? Que onde ele monitora todo o comportamento do usuário no seu site, em termos de taxa de rejeição, de visitas únicas, e aí você consegue entender como
site está se comportando organicamente. O Google Search Console, que dentro dessa ferramenta você consegue fazer várias coisas, inclusive indexar páginas, mas também entender como está sendo a sua frequência de visitas, de cliques, de impressões. E também pode ser muito válido para o seu dia a dia entender o resultado do SEO. E outras ferramentas, como eu citei ao longo do vídeo, que é a SEMrush, que é uma ferramenta que tem um certo limite gratuito, mas ela é paga. E também tem a Ubersuggest, que também é nesse mesmo nível. Tem a sua parte gratuita, mas também para algumas funções é pago. E essa é a mágica do SEO, né? O SEO ele é muito monitoramento. Você precisa monitorar o que está dando certo, o que está dando errado, para sempre ir otimizando, né? A própria palavra do SEO já fala, né? Otimizar, para que sempre esteja dentro das boas práticas do Google. Todos esses passos parecem muito difíceis, mas quando você tem clareza do objetivo e dos frutos que o investimento em SEO traz, todo o esforço vale a pena. Esse vídeo é o primeiro de muitos outros vídeos que a gente vai falar sobre SEO. Então, se você quiser saber mais sobre SEO e como aplicar na sua empresa, veja a nossa playlist aqui de SEO do canal. E caso você tenha dúvidas ainda sobre como aparecer no Google com seu site, deixa aqui no comentário a sua dúvida e a gente vai responder com muito prazer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!